Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, em que foram esquecidos, na cidade que assim fizeram. Também isto é vaidade. O rei Salomão, quando mais velho, aplicou o coração para aprender as verdades da vida. Verdades que a gente não aprende quando a gente é muito jovem. Verdades que a gente só aprende quando nós somos velhos e estamos mais maduros. Eu costumo dizer que jovens não pensam na morte. Jovens não têm pensamento sobre morte. Jovens também não pensam em ficar velho. A mente jovem sempre aponta para uma artificial ideia, que nunca vão envelhecer. Jovens envelhecem, ficarão de cabelos brancos. Jovens se lembrará de uma época em que foram jovens que corriam, pulavam, gritavam, dançavam, e chegará o dia que as pernas não vão aguentar fazer mais isso. Um dia a perna do jovem vai ficar também inchada, e se for mulher, vai criar muitas varizes. E se for homens e mulheres, poderão ter tromboses. E se for homens e mulheres, poderão acontecer situações desagradáveis, que nos levará a refletir que nós nada mais somos do que apenas seres humanos, pó e cinza. Pó e cinza. Nada mais do que isso. Então Salomão escreve que é muito melhor, muitas das vezes você está numa casa onde há um velório. Porque lá onde há um velório, você chegará à real conclusão. Este é o caminho de todos nós. Chegará o dia que a moça, ela não terá mais a beleza nos lábios, no rosto, nos olhos. Chegará o dia que o homem perderá sua fama, a sua beleza, a sua robustez, porque a morte tira tudo isso do ser humano. Então Salomão diz que não há homem sobre a face da terra que possa reter o seu espírito. O que é reter? Segurar o seu espírito no dia da morte. Não há como uma pessoa dizer, eu não vou. No dia da morte, a morte dirá, hoje eu vim te buscar. Não, mas eu não vou. Você vai. O que você queira, o que você não queira, hoje vai. Não, mas eu vou correr. Você corre, mas eu lhe pego. Não adianta correr, se ficar eu pego. Se correr eu pego do mesmo jeito. Aí Salomão diz que não adianta nesse dia, o dia da morte, a pessoa tentar fazer uma negociação ou pedir licença. Dona Morte, faça o seguinte, me dê um prazo de 2 dias. Ela vai dizer, não, eu vim lhe buscar, foi agora e você vai agora. Mas eu tenho muitas coisas para fazer, Dona Morte. Eu sou crente. Eu preciso pedir perdão à minha irmã. A morte vai dizer, não, você vai agora. Você teve tempo de pedir perdão e não pediu porque não quis, porque tinha o seu coração endurecido. Não há negociação, você vai agora.
Mas eu quero revelar o segredo do cofre lá em casa, eu quero passar a senha para o marido, para a esposa, para que eles não fiquem... Não, você teve tempo de fazer tudo isso e você não fez porque não quis, você vai agora. É isso que Salomão está dizendo, não há licença na hora da morte. Eu quero fazer o seguinte, me dê um prazo que eu lhe prometo que eu vou e ainda levo fulano de tal. Você vai, é só. Você nasceu, foi só, eu vim buscar só você. E os outros, vai depois, mas você vai agora. Essa negociação não adianta a pessoa estar nos mais apropriados hospitais, clínicas particulares, rodeado de uma equipe médica profissional altamente qualificado. Na hora da morte, não tem como segurar o espírito. É isso que Salomão está dizendo, porque ele foi a um velório. E ele voltou muito triste deste velório. E ele passou a aplicar o coração e a entender que não adianta o ser humano ser orgulhoso. Não. Às vezes o orgulho humano se torna mais alto do que o som de um paredão. E nós, servos de Deus, serva de Deus, precisamos abaixar o volume do nosso orgulho. Às vezes a nossa exaltação nos faz achar que nós somos, que nós podemos, que nós temos, que nós teremos ou que nós faremos. Tiago escreve: quando for fazer uma coisa, diga, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo, ou iremos viajar para aquele ou tal lugar. Mas se Deus quiser, mas se Deus não quiser, nenhum dos projetos humanos começados ou terminados e estará diante dele para sempre. A nossa vida aqui neste mundo é uma passagem. Seria muito bom, eu digo para quem é aluno meu, seria muito bom que nenhum de nós tivéssemos nascido neste mundo. Seria muito bom que nós tivéssemos sido abortados antes de nascermos. Seria bom. Mas uma vez que Deus permitiu que nós viéssemos a este mundo, Ele permitiu porque Ele criou na eternidade um propósito com a nossa vida: salvar a nossa alma e perdoar os nossos pecados. Aleluia. E a prova disso é que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para perdoar os teus pecados, salvar a tua alma, porque mais cedo ou mais tarde, todos nesta geração, chegará o momento de descer a tumba fria. E o homem não pode morrer no seu estado de pecado. O homossexual, a lésbica, o feiticeiro, o católico, o macumbeiro, o crente desviado, todos devem se arrepender enquanto a vida e voltar-se para Deus. Nós não temos outra opção. Nós não temos outra opção. A mulher que muito homem ama, eu não vou deixar minha namorada por causa desse negócio de ser crente. Não. Irmãos, você tem os seus filhos, você tem seu marido, você tem sua esposa por um curto período de tempo. Um homem relaciona-se com uma mulher, dá-se a casamento com ela ou ela com ele, e vão viver 20, 30, 40, 50, 60 anos. Mas um dia os dois têm que se separar para todo sempre. E eu costumo dizer: esposa, marido, filhos são bens materiais. O que nós não podemos nos separar para todo sempre é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos estar unidos com Ele para toda a eternidade. Nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus e pedir-lhe misericórdia
para que nesta vida nós possamos viver para Deus, separados do pecado e unidos com Deus, nosso Senhor. Então a nossa arrogância teve a ser esquecida. Uma vida de prostituição, de promiscuidade, uma vida desviada, deva ser abandonado. E correndo devemos voltarmos para Deus. Porque o dia chegará em que haverá luto em todos os lares. Eu estive agora no velório do meu presidente, pastor Nestor Henrique de Mesquita. Foi triste, toda a convenção chorou, todos os pastores choraram, até pessoas descrentes choraram. O Piauí está chorando, a Assembleia de Deus e outras denominações simpatizantes do movimento assembleiano também estão chorando. E eu tive a oportunidade, que não é muito agradável, mas é necessária. Por que não é agradável? Porque nós não queremos ver descendo a tumba fria as pessoas que nós amamos. Principalmente pessoas que nos ajudou. Principalmente pessoas que nos levantou diante de Deus e da sociedade. Alguém que nos deu a mão, como é o caso do pastor Nestor Henrique Mesquita e toda a família Mesquita, da qual nós temos o prazer de por eles ser conhecidos e amparados. Nós choramos. Minha esposa chorou. Até meus filhos chorou. Até o Wellington, meu filho em São Paulo, chorou com a morte do nosso pastor presidente. E é a segunda vez que eu vejo um pastor sendo sepultado. A primeira pessoa a nível pastoral que eu vi ser sepultado foi o pastor Arthur Januário do Nascimento, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus em Timon do Maranhão, que foi meu pastor. Eu vi a tristeza de se sepultar um homem de Deus. Também vi a tristeza daqueles que nunca deram o braço a torcer e pediram perdão ao nosso pastor por aquilo que um dia fizeram com ele. Vi agora também a tristeza pelo sepultamento do nosso pastor presidente, pastor Nestor Henrique de Mesquita. E vi uma coisa interessante, que eu não vou falar a nível de redes sociais, mas vou falar particularmente, ou talvez em um culto aqui de doutrina. Mas foi algo triste. Nosso coração chorou. Mas eu vi também uma coisa interessante. As inúmeras pessoas, homens e mulheres, a quem conviveram com o nosso pastor presidente. E os testemunhos de pessoas que foram levantados, que foram abençoados, que foram erguidos, ajudados por ele. Pessoas que derramou o seu coração. E o nosso pastor presidente, uma coisa interessante que eu digo para todas as mulheres: ajude seus maridos no momento de dor, de angústia. E a irmã Dinir, serva de Deus, o hospital deu a notícia que o nosso presidente estava muito inquieto, muito angustiado. Então a irmã Dinir fez uma ligação, fez um áudio para o pastor Nestor, quando ele estava muito agitado no hospital. Da Covid ele já estava restaurado, estava indo para a sala de repouso, só para dias conclusivos, mas da Covid-19 ele estava sarado. E Deus quis ensinar a Assembleia de Deus do Piauí que o crente, nos dias de hoje, não morre só de Covid, não. Ele tinha 87 anos, deu Covid, o Senhor o libertou da Covid e morreu com a parada cardiorrespiratória.
o que nós chamamos, morreu com complicações do coração. Mas quando estava angustiado, pastor Nestor ouviu o áudio da irmã Dini, dizendo: Nestor, meu filho, fique assim agitado não, se acalme, relaxe, meu filho. Te lembra daquela palavra do Senhor em Salmos: em paz me deitarei e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E disse: meu filho, repouse, descanse. E a enfermeira mandou depois um áudio, ele levantando as mãozinhas, dando glória a Deus e dizendo aleluia. E depois a enfermeira disse: agora, pastor Nestor, você vai dormir, não é? Já ouviu a voz da sua amada esposa. Aleluia. E ele disse: glória a Deus, aleluia. Se deitou e deu um sorriso, que ela tirou a foto e mandou. Mas 15 minutos depois, deu um infarto e partiu para a glória. Então, amados, eu acompanhei o sepultamento, o cortejo do homem que me consagrou ao presbitério, do homem que aprovou o nosso pastorado para esse campo, do homem que disse: eu concordo que seja desmembrado, ele seja o pastor lá. Do homem que pôs as mãos na minha cabeça e me consagrou ao presbitério, ali no templo sede em São Miguel do Tapuio, quando nosso pastor presidente, pastor João de Souza Neto, nos apresentou. E depois vi aquele homem deitado no caixão e acompanhar o seu sepultamento. Eu aprendi uma verdade. Até na morte a gente aprende uma verdade: que nós somos apenas pó e cinza nessa terra. Mas ele partiu para estar com o Senhor. E eu aprendi uma coisa, irmãos, que o importante mesmo é você manter a humildade diante do Senhor. É você viver para Deus, entregar os seus caminhos ao Senhor. Não lute por aquilo que não vai lhe trazer proveito na vida. Como diz o servo de Deus nas Escrituras: o que se apressa a tomar posse de uma herança, no princípio o seu fim não será uma bênção. E se tem uma coisa que devemos brigar, lutar todos os dias, é para manter a nossa comunhão com Deus, para que no momento do nosso chamado nós estejamos em paz com Deus, com os homens e com a sua igreja. E que cada pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, não pense que o dia do amanhã você terá domínio sobre o dia do amanhã, que você poderá fazer isso ou aquilo outro. Não! Mas se cada um de nós amanhã amanhecermos com os nossos olhos e contemplar a luz do sol, agradeça a Deus, que não foi pela sua bondade, mas a misericórdia do Senhor. Aleluia. Aprenda que as roupas chique, sapato chique, os carros de luxo, a conta bancária, a posição, o diploma, os títulos acadêmicos, nada disso tem importância na hora da morte. E nada disso nós levaremos para a eternidade. Fiquei olhando o prédio da nossa convenção, que tanto nosso pastor lutou para construir, para melhor hospedar o povo de Deus nas reuniões convencionais. E eu me lembrei de uma coisa. No último dia que eu estive na casa do irmão Idonail, almoçando com Idonail, a família, minha esposa também esteve, e o nosso pastor presidente, pastor Nestor Henrique de Mesquita. Nós lamentamos, disse eu, porque o nosso pastor estava muito desejoso
de ver a inauguração da igreja ali em Cacimba Nova, porque ele acreditou que nós conseguiríamos levantar outros templos neste lugar. E eu quero dizer para vocês, ele não vai ver a inauguração do templo, mas Deus dará graça que a gente possa inaugurar a casa do Senhor ali, inaugurar a casa pastoral. Deus dará graça que a gente consiga realizar, em nome do Senhor Jesus, aquilo que pessoas que apostaram em cada um de nós para fazer o melhor neste lugar, em prol da salvação dos perdidos. Nós conseguiremos, a igreja Palmeira de Cima conseguirá fazer esta grande obra em nome do Senhor Aleluia. Jesus. E eu aprendo uma coisa, meus irmãos, como está escrito em Eclesiastes 7, versículo 14: no tempo da prosperidade, goze do bem, e na adversidade considere, porque Deus fez um dia ao contrário do outro. Então, enquanto você pode servir a Deus, sirva. Enquanto você pode vir orar a Deus, ore. Enquanto você pode se congregar, se congregue. Enquanto você pode servir a Deus, sirva com alegria, como diz Colossenses 3:23. Enquanto você pode pregar, cantar, ofertar, dizimar, contribuir, construir para a glória de Deus, faça, porque é a única coisa que nós faremos nesta vida. Enquanto você pode abraçar, beijar seu marido, abrace, beije, ame e ame muito. Enquanto você pode andar com a sua esposa, amar, ame-a, beije-a, brinque-a com ela. Enquanto você pode amar, abraçar seus pais, façam isso. Enquanto nós, como obreiros, podemos representar a Cristo nessa vida, façamos isto, porque é só o que irá nos acompanhar depois da morte, as nossas obras. A Bíblia diz que é bem-aventurado a morte do justo perante os olhos do Senhor. Jesus diz em Apocalipse, porque as suas obras o acompanharão. Somente aquilo que você fez de bom ou de mal vai lhe acompanhar na ocasião da morte. Porém, vamos tirar de nós toda a roupagem do orgulho, da soberba, da intriga, do ódio, do medo, do rancor, da ira. Vamos despir dessas roupas e vestir as roupas da humildade, como está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo da tua cabeça. Por que em todo tempo tem que estar limpas as nossas vestes espirituais? Porque a qualquer momento nós sairemos desta vida para a eternidade, e as nossas vestes espirituais não podem estar manchada com a falta de perdão, manchada com a falta de humildade, manchada com a falta de hombridade, manchada com a falta de mansidão, manchada com a falta de intimidade com Deus. Vamos vestir as nossas roupas espirituais e dizer: Senhor, estou aqui para qualquer momento que o Senhor me chamar. Mas enquanto o Senhor não me chamar, eu vou fazer a tua obra como o Senhor nos mandou. E ensine isso para os filhos de vocês, para que cresçam também nos domínios e no compromisso em servir ao nosso Deus. E enquanto Jesus não nos chama, e enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, temos a oportunidade de nos reconciliar, de pedir perdão e de refletir que não há ninguém que tenha domínio no dia da morte, e não há negociação no dia da morte. Dona Morte, eu vou hoje me reconciliar com os obreiros. Eu briguei com a igreja, briguei com os obreiros. Hoje, você me dá a oportunidade de 20 minutos até eu chegar na igreja,
não tem negociação. Na hora que ela vem buscar, ela já vem tão apressada, para não perder tempo, leva logo de uma vez, que não dá tempo de fazer mais nada. Mas que a boa mão de Deus nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Que a partir de hoje nós possamos nos congregar mais. Que nós possamos voltar aos cultos de doutrinas que nós abandonamos. Que nós venhamos voltar aos cultos ao ar livre que nós desprezamos. Que nós voltemos à escola bíblica que nós deixamos de aprender. E que nós tenhamos coragem para enfrentar o medo. E o segredo para vencer o medo é não ter medo de vencê-lo. Vença o medo, se congregue e deixa Deus abençoar tua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.